Aí, aí esse efeito ele é bem extenso porque muitos de nós já testemunhamos ou vamos testemunhar de alguma maneira, né? E aí existem os fenômenos de transporte, que eles eram muito comuns na antiguidade e ainda continuam acontecendo em alguns locais, né? É aquela questão de você colocar a sua chave no local, de repente a chave não está e de repente aparece de novo, né? Nos casos de materialização de fenômeno de transporte, eles trazem objetos de um outro local que aparece na tua casa. E aí lembre que eu estou falando, esses fenômenos a gente vai estudar mais tarde, quando nós formos falar de extraterrestre, os fenômenos mediúnicos. Então esses fenômenos eles já existem, inclusive a questão de materialização de equipamentos e tecnologias. Divaldo Franco narra uma certa cirurgia que ele participou com o Chico Xavier, com a Sheila, o espírito Sheila, que é uma alemã, uma freira não, uma enfermeira alemã, e ela materializa na frente de Divaldo, tipo uma canetinha com um laser na ponta, que Divaldo estava muito ruim da garganta. Ele estava com câncer na garganta. E ela, materializada, pega a canetinha que ainda não existia tecnologia naquela época, 1900 lá vai cacetada, e ó, vai lá na garganta do Divaldo e Divaldo dá um grito que acordou todo mundo. Mas aí ele, depois dessa cirurgia que ele passou junto com Sheila, nunca mais ele teve algum problema assim na garganta, né? Então, um equipamento foi materializado através de um espírito. Existe um fenômeno que a gente vai conhecer mais tarde, e Kardec vai catalogar como agênere. Lembre do que eu estou falando, que a gente vai utilizar mais tarde. O que é um agênere? É um espírito que se materializa temporariamente. Ele poderia estar exatamente aqui como nós estamos, conversando, ouvindo, e você só saberia que ele é um espírito a partir daquele momento que ele sumisse na tua frente. Com todas as características, inclusive até, entre aspas, o calor, materializado naquele momento. Os agêneres, na maioria das vezes, eles estão ligados a espíritos de alta capacidade intelectual, porém de baixo nível moral, na maioria das vezes. Mas isso também explicaria situações em que agêneres foram comparados a efeitos de santos, né? Os fenômenos que nós temos aí de pessoas que foram santificadas porque viram a aparição de um determinado ser em um determinado momento promovendo o bem. E aí tem diversos fenômenos que já ocorreram com santos católicos. Daí a gente vai para um outro aspecto, certo? E aí eu quero que vocês parem para pensar nisso. Se um espírito ele pode utilizar as energias para se materializar temporariamente, qual é a forma de um agênere, ele se materializa com a sua vestimenta, com a sua roupa da época, com a sua bermuda, com short, com jeans, da forma que ele se apresentava a você. O que impede hoje de seres que a gente conhece como multidimensionais, que são espíritos que transitam entre as dimensões, de se materializarem aqui, sendo que a nossa tecnologia não consegue captar nada da tecnologia deles, eles somem no radar. E quando o pessoal tenta atacar, desaparece. Isso a espiritualidade já fala, olha, há muito, muito, muito tempo atrás. E hoje começou a ser estudado de forma científica. Então a gente tem seres dimensionais transitando ali entre algumas dimensões e a nossa terceira, que é uma faixa mais condensada, mais parada. Por isso que muitas vezes a gente não vai conseguir detectar, digamos, entre aspas, eu não pulo aqui, as naves ou a tecnologia de determinados seres, porque eles estão materializando e desmaterializando com uma tecnologia que nós ainda desconhecemos. Mas como compartilha o professor Laércio Fonseca, e eu concordo com o ponto de vista dele, ele diz que todos os extraterrestres já estão mortos, né? Ou vivendo na faixa da quinta dimensão, que é a faixa dos espíritos. Mas aí a gente toca para frente. Bom, a gente ficou explicado até aqui? Questões de levitação também, vocês conseguiram compreender o que é a levitação? Os corpos serem elevados a determinada altura. Existiam médios que ficavam em até 5, 7 metros de altura. E é possível fazer isso? Como é que o espírito explicava essa situação de pegar uma mesa,
e levitar ou jogar determinadas coisas. Quero que vocês lembrem que tudo é energia. E essa energia envolve a tudo que tem. Tudo que a gente tem aqui no plano físico, existe também uma duplicata espiritual. Tudo. Por isso que muitos de nós, quando desencarnados, não vamos aparecer nus lá do outro lado. A gente vai aparecer com a roupa que a gente gostava, porque aquilo que está ali materializado na nossa mente vai plasmar. Então, através da força espiritual do espírito, aí eu vou colocar a força do espírito, e do ectoplasma da Adriana, por exemplo, eu posso manipular isso aqui, tirando a densidade dele, certo? O fluido vai envolver esse objeto, eu posso, com a energia que eu estou extraindo da Adriana, envolver esse objeto e fazer com que ele desapareça aos meus olhos, porque ele vai estar envolvido com essa energia. A nossa visão, ela consegue captar determinadas frequências muito curtas. Aí a gente vai só no espectro de luz visível ver aquilo que a capacidade dos nossos olhos consegue. Existem determinadas cores e determinadas, digamos, frequências que os nossos olhos não conseguem captar. E a frequência espiritual é uma delas. A gente não consegue detectar normalmente a frequência do plano espiritual. Alguns vêm com essa frequência bem alta, por isso conseguem captar as frequências dos espíritos e veem espíritos, certo? Aí eu coloquei levitação, percussões e transporte, que eu já expliquei um pouquinho. Até aqui legal? Vamos passar aqui. Aí tem os médiuns audientes. Aí você vê assim, onde é que você vai encontrar mais médiuns audientes? Alguém tem uma ideia? Onde se mais encontra? Médios audientes especificamente que estão ouvindo os espíritos desencarnados nos manicômios. Vocês acreditam nisso? Estou ouvindo vozes. Quem já se pegou nessa ideia, né? O que os espíritos estão dizendo? A maioria desses médios que estão dentro dos manicômios é a mediunidade que chegou num grau de desequilíbrio tão alto, não se trataram, e aí eles acabam sendo internados, vão tomar remédios, remédios e remédios que vão dificultar ainda mais o processo de entendimento desse ser, vai adoecer e vai acabar no manicômio. Os médios que ouvem vozes dizendo algo para eles, e aí eles são tidos como loucos, e aí fica nessa situação, uma mediunidade desequilibrada. Ali teremos bons médios. Então, qual o aspecto da mediunidade? Eu coloquei dos médios audientes, certo? Ouvem vozes espirituais que não são captadas pelos demais por conta da nossa frequência auditiva também. As comunicações podem vir como pensamentos ou sons externos. E aí a gente vai falar dessa parte aí. Pode vir como pensamentos ou sons externos. Os sons externos é quando você consegue ouvir, como a gente falou, olha, tem alguém batendo aí na frente, vai lá. Você acabou ouvindo. E às vezes é só você que está ouvindo. Ou tu ouviu? Zimi, tu viu? Não. Tu não ouviu que chamaram aí? Não. Eu tenho certeza que eu ouvi. Então, é uma parte da. Aí aqui a gente vai ter uma certa facilidade numa situação, olha. Aqui pode vir como pensamentos ou sons externos. Quando você já está com a mediunidade mais desenvolvida no fenômeno da psicofonia ou da psicografia, que a gente vai entender mais tarde, a gente vai já falar sobre ela. Muitas vezes você vai estar tendo vozes repetidas ou você vai estar com uma mensagem aqui repetidamente na tua cabeça, aparecendo na tua tela mental. Uma frase. Enquanto você não fala a primeira frase, essa frase não sai da tua cabeça. A partir do momento que você fala, a frase começa a vir por inteira. E aí você vai ou falar ou você vai escrever. É um dos fenômenos que vai dar impulso à psicografia ou à psicofonia. Médios mais inseguros com a questão da fala dificilmente
vão conseguir acreditar, porque vão ficar, como são conscientes, né? Será que sou eu mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Então, isso aqui é muito importante que vocês comecem a absorver. Eu não estava pensando em nada, de repente veio uma frase, fala, é o espírito tentando te induzir ali para você seguir em frente. Claro que, como somos conscientes, às vezes o que ele fala vai ser adaptável ao teu entendimento, mas a mensagem central que ele quer passar, ele estará passando. E aí tem vozes internas ou externas, e aí às vezes você fica numa briga, né? Você está ali pensando do nada e entra um pensamento intrusivo. Faz isso. Aí tu fica discutindo contigo mesmo. Não, mas tem certeza? Não, não vou fazer isso não. Quem tem essa situação de conversar consigo mesmo? Aí você questiona? Não, olha. Ixi, horrores. E a gente até discute. Então. Tô falando isso, eu me lembrei. Ano passado eu tive um acidente de moto. E aí eu tava saindo do trabalho. Eu fechei a porta. Incrível, incrível, né? A voz falou. Deixa o notebook. Eu tava com o notebook na mochila. Aí eu repeti, não deixo nada. Eu no corredor, sozinho. Não vou deixar nada, que eu vou trabalhar em casa ainda, preciso ver ela repetir de forma mais difícil. Deixa o notebook. Aí eu falei, eu vou deixar pro teu pé. Abri a porta do escritório, fui, deixei a notebook. E aí ela repetiu novamente, pega o casaco. Eu tinha deixado o casaco na cadeira. Aí eu cansada já de discutir, peguei o casaco, vesti muito aborrecida, desci pro estacionamento, fui embora. E aí vim para Belém, trabalhar minha mãe me deu, eu vim para Belém. Quando eu cheguei ali ao lado do cemitério, naquele cruzamento da José Bonifácio, com a parte de todos, eu sofri um acidente de moto. A mochila que estava na minha costa voou. Se eu tivesse trazido a mochila, eu tinha perdido o notebook. E aí eu entendi na hora, porque, e aí se eu tivesse vindo sem o casaco, quando eu voou a mochila, eu voei, a moto caiu em cima do meu calcanhar. Não sei como, o calcanhar ficou preso. Mas eu pra cima não sofri nada, 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 nada. Porque eu tava com casaco grosso. E aí eu entendi. E isso acontece muito comigo, muito, muito, muito. E eu discuto com as notas. Aí tu pode começar a aperfeiçoar, fazendo algumas perguntinhas filosóficas, digamos assim, né? Questionando. Aí tu vai ter as respostas. Aí, claro que a gente sempre precisa passar pelo crivo da razão. O que eu estou ouvindo é plausível? Tem coerência? Legal, absorvo. Mas isso também, Bruno, acontece muito nos atendimentos, certo? Uhum. Quando a gente está com consulente, pelo menos comigo, né? Eu sou uma média audiente. Então, eu nunca vi aquela pessoa, é a primeira vez que aquela pessoa está na minha frente, e eu começo a ouvir coisas daquela pessoa. Mas eu entendo, à medida que a gente estuda e que a gente tem conhecimento, eu entendo que eu sou só um canal. E eu, como canal, eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou proferindo, a informação que eu estou passando para aquela pessoa, porque às vezes quem veio nem sempre é um espírito de luz. Às vezes é um obsessor, só quer vomitar tudo que tem contra aquela pessoa. Então eu filtro. Mentalmente ele está aqui me dizendo, ela é podre, ela não é essa santinha que está na tua frente. E eu tô aqui, não, meu irmão, eu entendo, mas uma oportunidade vocês vão ter essa conversa, mas esse não é o momento, você precisa entender. E aí eu vou falando que o espírito está pedindo, né? Mas de uma forma amena, porque senão aquela pessoa vai sair aí da minha frente e vai se jogar na frente do primeiro carro. Aí olha a minha responsabilidade. Coisa que a gente percebe que, infelizmente, tem alguns dos nossos trabalhadores que não tem esse filtro. Não tem. Vomitam, entendeu? E aí colocam sempre a responsabilidade para o espírito. Mas nós somos canal. E a gente tem tanta responsabilidade quanto o espírito foi permitido que viesse aqui naquele trabalho. Perfeito, Nain. Aqui a gente conseguiu entender a questão da clareaudiência, certo? E aí a gente vai ter os médios sensitivos e impressionáveis. Eu não vou falar muito porque a gente já falou. E a gente ainda vai tratar desse canal mais tarde, que são os médios que têm maior sensibilidade à captação das energias, porque eles funcionam como radar e usam para isso o seu plexo solar, colocando bastante, doando, digamos assim, bastante ectoplasma, bastante energia. São os médios que sentem normalmente o cansaço, sentem uma dor de cabeça, sentem as energias do ambiente. Só que tem que ter muito cuidado porque também são muito impressionáveis. Se você falar alguma coisa aqui que a energia está pesada porque está tendo trabalho, ele vai ser o primeiro a passar mal. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque eles vão utilizar também muito da sua imaginação.
Bom, aí a gente tem os médios videntes. Eu vou colocar uma questão bacana para vocês, certo? A visão espiritual enxerga os espíritos em sua forma perispiritual, podendo distinguir características e expressões. Vidente é quem vê espíritos, certo? O vidente, quem vê espíritos. Clarividente, o que é o clarividente? Ele pode ver com clareza não só espíritos, como também ele pode verificar fatos do passado, do futuro e alguns acontecimentos do presente. E a maioria das vezes vem como a gente chama de premonições. Então também está ligado à questão do clarividente. Vidente, quem vê espíritos. Pode ser utilizado em alguns momentos, mas na maioria dos videntes acontece de forma espontânea. Como nós dissemos, a clarividência ela é muito perigosa porque ela vai excitar o médium a usar muito da sua imaginação, que pode ser bem falha. E se a gente não sabe utilizar a nossa ferramenta cerebral, ela pode ser uma faca e pode acabar nos cortando. E isso é perigosíssimo. Por isso é necessário que ela venha de forma natural. Querer acelerar os passos para ver, eu quero ver, vou fazer tudo que estão mandando, a gente pode acabar louco. Assim como projetistas que querem utilizar o canal para se projetar espiritualmente, acabam tendo muita dificuldade numa situação em que todos acham que estão num padrão elevado, aí querem sair do corpo, querem conhecer o plano espiritual, querem ir para nosso lar, e a realidade é muito diferente. Como eu estou encarnado, tenho as minhas energias, tenho as minhas dificuldades, tenho muitas situações a resolver, é mais fácil descer. E quando eu desço, começa a ter paralisia do sono, começa a vir os medos, começa a ser atormentado por pesadelos, e isso pode acabar me deixando num canal muito ruim e péssimo, de baixa vibração. É um dos perigos que tem com a questão da projeção, se você faz de uma forma mais curiosa. Inclusive, não aconselhamos, eu pelo menos não aconselho, quem queira utilizar determinados chás, como a ayahuasca, para você fazer projeção astral. Por quê? Você está utilizando um elemento que vai mexer diretamente com o seu psiquismo. A depender do que você esteja fazendo e conforme esteja a sua vibração, você vai utilizar um elemento que vai mexer com o seu psiquismo, você não vai estar 100% consciente. E quando você estiver fora do corpo, alguns espíritos vão acabar utilizando aquele momento que você está de inconsciência, porque você não está 100% consciente, você está utilizando um elemento, vai acabar te manipulando. Sendo que a ayahuasca ela é muito boa para um determinado ponto. Ela faz com que você se conheça. Tudo o que você tem, quando você toma o chá, vai vir para fora. Quem você é de verdade. Se você tem muita situação a resolver, mas você se esconde, ah, eu sou uma pessoa tão boa, eu assisto palestra no centro, eu sou uma pessoa caridosa, eu dou alimentos, eu dou um copo de água para quem me pede. E aí você é uma pessoa que você se conhece, você sabe quem você é de fato. Chega aquele momento que você toma o chá, eclode. E aí você vai ver o monstro que às vezes você é e você não consegue suportar. Por isso, é muito perigoso para quem não está preparado para lidar consigo mesmo e assumir algumas situações, as consequências que você pode ter de tomar um chá sem um preparo, sem uma análise de si mesmo. Então, não aconselho. Quem for mais tarde fazer projeção astral, a gente vai ter aqui algumas ideias sobre isso, o que a gente pode encontrar dentro de nós. Porque a ayahuasca ela te proporciona uma viagem interior. E o seu interior, muitas vezes, não é bonito. Bom, a gente pode ver as auras e estudar um pouco as auras. O que é a aura, Bruno? A gente já falou sobre isso, né? É o nosso campo luminoso, que ele tem uma frequência que às vezes a coloração que a gente acaba vendo numa aura pode diagnosticar algumas situações. O verde, o vermelho, o cinza, o negro, que mais? O rosa, o verde. A gente tendo uma ideia de como é que está essas cores, a gente vai ter uma ideia de como a pessoa está espiritualmente. Muitos médios analisam através da aura e da cor que ela apresenta. Visão à distância. Podem ver acontecimentos remotos de lugares longínquos através da visão espiritual.
Existem casos em que os médios estão presentes aqui, a gente poderia falar que é quase uma projeção astral. Mas o campo mental dele está ligado ao seu mentor ou não. Ele consegue expandir e consegue ver, por exemplo, o que está acontecendo lá em Castanhal. De repente o médio está aqui, teve uma visão de um acidente que aconteceu agora há pouco em Castanhal. Ele estava presente? Não. Mas o campo espiritual e a sua visão espiritual pegou um acontecimento que talvez para ele naquele momento a espiritualidade quis mostrar que fosse importante. Então, as pessoas acabam tendo essa situação de clarividência. Certo? Diga. A Simone não anda muito de ônibus porque ela passava muita vergonha, devido à questão da clarividência que ela tem, né? Então se confundia o elemento físico com o elemento espiritual. E aí um dia ela tá lá e tinha uma criancinha que estava no ônibus mexendo tipo um chaveiro que ela tinha assim, né, que chamava atenção. E aí ela, oh, você é filha de quem? Não sei o quê. E começou a falar. Eu falei, amor, o que você tá fazendo? Falando com a menina aqui. Aí o pessoal olhando para ela, né? Aí fica uma situação ruim. E aí ela viu, mas a questão da semana, você estava vendo a criança, mas como o Ozzy colocou e o Caetano também teve a visão, a frequência ou a visão que a gente tem, os espíritos estão todos aqui, digamos, né? Os que vêm com vocês e os que estão para aprender também. Então, os futuros médios da espiritualidade que estarão reencarnando também estão assistindo a nossa palestra. E aí a gente tem essa oportunidade. Se vocês pudessem ver, estariam aqui. E aí a gente consegue sintonizar através apenas com o espírito, que é o caso do Caetano, por exemplo. O ônibus poderia estar cheio, tem os obsessores, tem aquela galera que tem o Chico, que é o teu amigo pessoal, né? O que ele conseguiu captar naquele momento foi aquele. Talvez porque tivesse alguma importância para ele ver aquele momento, certo? Ou ter um esclarecimento É. sobre a questão da paralisia do sono, assim, porque o que leva uma pessoa a ter durante essa paralisia do corpo ali? Olha, a paralisia do sono ela é um sintoma da projeção. Antes de você se projetar, você vai ter a paralisia do sono. É aquele momento em que você está saindo do corpo, o teu espírito, digamos assim, ele já está consciente, só que o teu corpo foi paralisado. Naquele momento, se você fizer uma prece e pedir para o teu mentor te auxiliar a se retirar do corpo, você sai. Ou se você, ou se você tiver a ideia de falar, olha, ou então tipo, tu tem a ideia, eu quero me mexer, eu quero sair daqui. Eu já sei que é um sintoma de projeção. Aí você se impulsiona para querer sair. A paralisia acontece em médios e ficam desesperados. Eu já tive uma paralisia que foi como se eu tivesse pegado um choque de 380 watts. E foi muito interessante porque foi muito rápido. Eu estava com a Simone dormindo bem aqui, a gente estava conversando, aí rápido eu caí num sono leve, paralisei, só vi aquele zzz, passando, aí paralisei, tentei mexer, tentei falar com ela, nada saía. Só que como eu já tinha estudado, já tinha consciência, eu me equilibrei, fiquei esperando um pouquinho, fiz uma prece, depois tentei mover a mão, voltou. Legal. Mas se eu utilizo naquele momento para sair, eu conseguiria me projetar. Depois de velha que eu aprendi, né? Mas já não tinha mais medo, né? Foi uma situação que aconteceu, que ocorreu durante o capeta, que fez eu me impulsionar, ter o impulso e ir para me defender. Acontecendo, aí já não fico mais presa, foi mais que eu aprendi. Isso. Aí o que acontece no momento da paralisia do sono? Rapidinho, antes da gente tocar nesse segundo ponto. A paralisia do sono, dito por alguns, seria o momento em que algum espírito quer se aproveitar de você e vai em cima de você para te obsidiar e fica com medo porque tu não consegue te mexer. O que é que os espíritos fazem? Antes de eu dormir, eu estou em vigilante, eu fiz minhas preces, tive um dia ruim, briguei com todo mundo, chutei o balde, chutei o gato. Tá, fui dormir. Energia pesadíssima. Eu tenho sintomas projetivos, estou me preparando para me projetar, fico com a paralisia do sono. O espírito que percebe a situação, vê que você ainda está preso ao corpo, ele vai em cima de ti e começa a
te apavorar com sintomas. Você morreu, você não pode reagir. Aí você fica desesperado pelos pensamentos que ele está te transmitindo. Então, não só a presença dele, que às vezes pode ser uma presença muito ruim e apavorante, vem para cima de você e começa as energias a ser absorvidas através do teu campo mental. E vai passar para o físico e você fica desesperado. Tanto que tem gente que tem fobia de dormir. Porque não acontece só à noite. Por exemplo, depois do almoço, for relaxar. É o melhor que tem. Aquela situação em que você fica ali naquele cochilo rápido. Normalmente vocês já passaram por isso. Vocês estão ali dormindo, ficaram rapidinho, de repente. Aquela famosa quedinha, né? É o espírito tentando sair e você parece que vai cair. Então isso acontece muito. Aí a questão da paralisia, o que precisa para você lidar com a paralisia? Já sabe que é um sintoma projetivo? Antes de você dormir, faz uma prece, higieniza a tua mente, lê um livro com uma boa proposta, chama o teu anjo da guarda, teu mentor, pede para que possa te auxiliar. E em primeiro lugar, olha, eu estou apto hoje a aprender. Me leve para uma colônia de aprendizado onde eu possa ser útil. A maioria de nós estamos aqui, mas quando dormimos vamos ali conhecer os nossos amigos nas regiões mais baixas, né? Andar pelos vales, fazer o que não deve. Então, mas eu sou estudante espiritual, estou consciente. Aqui, no plano físico, dormiu, a tua sintonia interior pode estar ligada lá embaixo. Aí você vai lá para baixo, certo? Então é bom que a gente possa fazer isso para você se livrar da paralisia. Mas a paralisia ela não é negativa. Ela é um estado em que você entra para se projetar. Alguma dúvida? Então vamos seguir. Médiuns falantes e escreventes. Médiuns falantes, você já sabe, é o fenômeno que a gente conhece como psicofonia, onde o espírito, através da intuição, através da sua imposição, ele acaba utilizando o seu aparelho vocal para se comunicar. E aí alguns médiuns, a depender da sensibilidade, conseguem mudar a voz, fazendo que a voz se assemelhe àquele espírito quando estava encarnado. Mudando o timbre, ficando mais grave, mais fino, é uma voz mais de ancião, uma voz que modifica conforme a mediunidade, certo? Mas, eu conheci um senhor ali que incorpora e a voz dele parece a mesma. Você não tem que se ligar na voz dele, porque isso é um fenômeno particular de cada médium, mas na mensagem em que ele está passando. A mensagem é o mais importante na comunicação, no processo da mediunidade. E aí, a gente tem diversos fenômenos, certo? Com a questão da psicofonia. Existem os médiuns conscientes, inconscientes e semiconscientes. Inconsciente, o espírito tomou conta do meu corpo, agiu da forma que queria, a minha mente em nenhum momento participou desse ato. Eu volto, não consigo lembrar de nada, apagou tudo. Pergunto para as pessoas o que aconteceu. As pessoas vão relatar, o espírito falou isso, deixou tal mensagem. O espírito, nesse momento que o espírito comunica, o que acontece? O espírito está bem aqui, você é o médium, está bem aqui, o espírito chega, o seu corpo espiritual se afasta, fica o duplo etérico para doar energia, você normalmente fica próximo às regiões do corpo, muitos médios ficam protegidos ali num determinado campo, ou então vão para algumas colônias para passar por tratamento e tudo, enquanto o espírito está utilizando o seu corpo. Terminou, ele se aproxima de novo e o espírito sai. Não há incorporação, digamos, com o espírito penetrando o seu corpo, tá? Adentrando o seu corpo. Não existe isso. O espírito apenas se aproxima e ele se liga através da mente, através do sentimento e utiliza alguns canais, como principalmente o da fala na questão do médium, que é da psicofonia, ou o falante, digamos assim. E aí tem os médiuns escreventes, que também vai passar a mesma situação. Já volto para vocês entenderem. O escrevente é aquele que também pode ser consciente, inconsciente e semiconsciente. Por que eu vou resumir agora? Porque tanto na psicofonia quanto na parte aí da psicografia, existem os médios que não sabem nada do que está acontecendo no conteúdo, porém ele tem noção que a mão dele está sendo utilizada de forma mecânica, ou seja, um espírito toma conta do meu braço, escreve com a letra que ele tinha enquanto estava encarnado, passa uma mensagem e eu não tenho a menor consciência do que ele está escrevendo.
Eu sei porque às vezes eu estou lendo. Existe o médium semiconsciente, que ele tem uma breve lembrança da mensagem que o espírito quer passar e da forma da emoção com que ele está passando no processo da psicografia. E existe o médium consciente, que ele está consciente que existe um espírito ao lado, ele está recebendo a energia do espírito, sente um pequeno formigamento no braço e a vontade de escrever. E ele vai escrever. Como que vai vir o que ele vai escrever? Além das frases que ele consegue ver na tela mental, quando ele é consciente, ele consegue ou perceber através de uma voz interna, ou ele consegue ver na tela. Ou se ele digamos, tem uma mediunidade mais aguçada, ele consegue ouvir o espírito e ele vai transcrevendo o que o espírito diz. Basicamente, é a questão da mediunidade consciente e também do médium, quando ele é da psicofonia. Ele sendo semiconsciente, ele tem, depois que ele volta do fenômeno, algumas coisas que o espírito falou ficou gravado, outras ele esquece. E aí tem o médium consciente que sabe que ele está dando passagem para o espírito e no momento que o espírito está passando a comunicação, como a Nani falou, ela vai filtrando e vai passando. Espíritos há que no momento da mesa mediúnica eles estão muito revoltados, gritam, xingam, chamam palavrão, e o médium tem que ser equilibrado para ele justamente filtrar. E aí o que eu quero que vocês entendam? Médiuns conscientes, eles têm uma certa insegurança, porque ele vai ficar sempre na dúvida, sou eu ou o espírito? Passe a mensagem e analise o conteúdo da mensagem. Como? Você tem algum conhecimento daquilo que o espírito falou? Não. Você conversou horas antes sobre isso? Não. Estava totalmente limpo? Estava. Analisa a comunicação, porque o médium, ele filtra, como a Nani falou. Ele vai utilizar alguns dos seus elementos, às vezes ele utiliza, para traduzir a mensagem, o seu próprio vocabulário. Então, é necessário para que você também desenvolva a sua mediunidade, conhecer não só livros de biologia, livros de geografia e outras coisas, mas para que você precisa estudar isso? Porque alguns espíritos que têm médiuns conscientes que querem passar uma comunicação mais aguçada, eles vão procurar no seu arcabouço, pô, não tem. Então, se ele não tem, eu também não vou conseguir utilizar nada do que está aqui, porque o médium não conhece de nada do que eu estou falando. E aí é necessário que você estude o mínimo, para que você possa melhorar também a sua comunicação. Legal até aqui? Alguma pergunta? Ótimo. Aqui eu só estou colocando o que a gente já falou sobre a questão da vidência, certo? A vidência é estritamente uma faculdade mediúnica. Allan Kardec estabelece uma distinção técnica entre a vidência e a clarividência, também chamada de segunda vista, que era a segunda vista para Kardec, o momento que o médium poderia se projetar também no momento do sono e também ele tendo essas percepções estando no estado de vigília, ou seja, acordado, certo? E aí como funciona? O que se vê? O médium vidente vê espíritos quando estes se tornam visíveis por meio de um arranjo fluídico, que era o que a gente estava falando. Por que o Caetano conseguiu ver apenas um espírito dentro do ônibus? Naquele momento o espírito se tornou visível para ele por conta das energias que ele sintonizou. E ele conseguiu ver apenas aquele espírito. E o vidente vê apenas espíritos. Como funciona? Não é uma visão com os olhos físicos. Ele enxerga por todo o seu corpo espiritual. Tanto que você não precisa estar olhando de frente para você perceber quando chega um espírito, quando adentrou alguma coisa na situação. Você vê por todo o corpo. Limitação. O médium vidente, por essa faculdade isolada, não visualiza obrigatoriamente fatos do mundo material ou futuro. Sua visão foca nos seres desencarnados presentes. Já na clarividência, é um fenômeno de emancipação da alma, desdobramento, que o espírito também se desdobra. Ou sonambulismo. Alguém foi sonâmbulo aqui? Onde o próprio espírito do encarnado atua como agente e o que se vê. O clarividente percebe o mundo material à distância, vê eventos passados, presentes e, por vezes, pressente o futuro. Então, clarividência é um estado de emancipação da alma também, em que ele pode ver 3 fatos, inclusive ter fatos premonitórios. O vidente só vê espírito, certo? Muitas vezes ele não vem dotado da segunda vista. E aí, como funciona? A alma se desprende parcialmente, se expande e viaja para observar lugares ou situações sem a limitação dos sentidos físicos.
Ao contrário da vidência, a clarividência independe da presença ou auxílio imediato de outros espíritos, é uma lucidez da própria alma do indivíduo. A clarividência é proporcionada pelo corpo espiritual aperfeiçoado do médium, certo? Então, médios que possuem a clarividência passaram por um processo de aperfeiçoamento espiritual para poderem ter esse contato. Tem uma maior facilidade de se desprender do seu corpo. E aí tem os médiuns curadores. Médiuns curadores, existem os médiuns que curavam pelo simples toque. O maior médium de todos, Jesus, que fez diversas curas. E como é que Jesus operava esses milagres, esses prodígios, que nós vamos ver como isso, né? Prodígios. A gente possui o mesmo fluido que os espíritos utilizam para fazer a sua doação a quem está enfermo ou necessitado. Porém, Jesus já era um espírito elevadíssimo que condensou o seu corpo espiritual para descer à terra. O fluido dele era puro e limpo. Então, quando ele projetava a mão sobre alguém, o fluido dele automaticamente extravasava na pessoa ali, tirava as enfermidades, tirava tudo que tivesse de carga kármica e devolvia a pessoa sã. Inclusive na questão das visões e tudo, né, dos cegos que ele curou, das pessoas que ele fazia com que elas pudessem andar. E esse fluido é que proporciona a cura de muitas pessoas. Existem médiuns, excelentes médiuns que nós passamos aqui, que operavam curas e milagres e prodígios através desse fluido também chamado ectoplasma. E aqui, para os médiuns curadores, nós vamos ter algumas observações. Os médiuns que operam com a faculdade de curar são médiuns especialíssimos e hoje estão muito raros. Porém, eles têm algumas observações. Eu tenho a faculdade, sou médico curador, né? Eu quero deixar o meu fluido cada vez mais limpo. Vou evitar, nesse caso, comer carne. Vou me alimentar de forma muito mais saudável. Vou evitar fumo e também bebida alcoólica para poder utilizar o meu fluido 100% da capacidade com que ele pode estar ali. Inclusive com relação aos pensamentos. Existem algumas reuniões que a gente chama de reuniões de ectoplasmia, em que existem os espíritos materializados e existe a equipe espiritual fazendo um processo de limpeza ali, de esterilização na sala, onde as pessoas vão entrar para ser curadas e participar de cirurgias espirituais. Aí precisa, principalmente do elemento psíquico, que eu posso dizer assim. O que é o elemento psíquico? Eu preciso de pessoas que estejam 100% dentro do trabalho, sem estarem com preocupação, pessoas sem estarem pensando que hora vai terminar a palestra, né? E pessoas que estejam ali envolvidas realmente com a necessidade de ajuda e de curar os outros. Porque o nosso pensamento, ele ganha vida. E cada vez que eu estou ali com uma situação ruim, negativa, dentro de uma reunião, possivelmente os médicos astrais não vão conseguir executar com exímio aquilo ali que eles queriam. Então, os médiuns precisam limpar seu gástrico, fazendo o jejum, ficando alguns períodos sem sexo, sem bebida, sem fumo, para poder sutilizar o seu corpo espiritual e fazer com que a energia ectoplásmica possa vir o mais pura possível, nesses casos de cura. Outros casos, quais? Além das cirurgias espirituais, o caso em que eu queria poder desdobrar com mais facilidade, come menos. Toda vez que você se empanturra, come muito, bebe muito, apesar que a bebida também ela afasta todo o pretérico, facilitando também o processo de desdobramento, mas você pode ir para regiões muito ruins utilizando a bebida. Nesse caso, se você quer ter projeções mais lúcidas, absorver mais o que estão te falando do período noturno, o que você vai fazer? Você vai começar a equilibrar aquilo que você come e o que você bebe. Auxiliar bastante, com bastante água, o seu dia, para você limpar. Comer bastante frutas, vegetais, evitar carne vermelha e começar a colocar, digamos, coisas mais leves. Se você puder evitar a alimentação carnívora nesse período de utilização, legal.
você vai ver que você vai estar com o corpo menos denso por conta dessas energias e você vai conseguir se desprender melhor do corpo. Então, para os médios curadores, a limpeza mental e física vai ser fundamental. E aí, digamos, não vai se aplicar muito o que Jesus acabou falando, né? Porque, de certa forma, o que entra pela boca para a questão dos médios curadores vai também contaminá-lo. Mas o mais importante, como Jesus colocou, que o que sai também contamina o homem. Então, o seu estado interno, independente se você faz todas essas práticas que eu falei, se não tiver compatível, não vai rolar. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa faculdade. Ah, eu posso me preparar assim para aplicar um passe? Pode. Estou lidando com pessoas altamente depressivas, pessoas tóxicas, pessoas que são dependentes químicos. Você utiliza e aplica energia. A maioria das pessoas que sofrem com depressão, elas têm os seus canais bloqueados. E aí você pode aplicar um passe, mas ela vai começar a se sujar de novo, porque ela não consegue manter o estado de lucidez por muito tempo. Ela vai voltar a ruminar os pensamentos novamente no mesmo ponto. Aí o que você precisa fazer? Eu não estou conseguindo externamente auxiliar com o passe, eu vou projetar na água. Vocês não vieram, mas vocês perderam um estudo muito importante, que foi o estudo da água. Vai na água, deposita toda a energia, aquilo tudo que tu pensar e imaginar, e dá para a pessoa que você vê ali com depressão. De dentro para fora vai limpar os canais dela. E aí, se você colocar como medicamento pelo menos 2 vezes ao dia, fazendo as preces, colocando a água para ela beber, vai dar uma melhora significativa. Beleza? A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já.